Segundo Crônicas, capítulo 26, no versículo 16. Você que tem a Bíblia, coloca a mão direita na Bíblia, na palavra. Sua mão direita. Você que não tem, coloque a mão no coração, feche os seus olhos. Vamos pedir a direção, a revelação do nosso Deus Pai, em nome do Senhor Jesus. Fala conosco nessa noite, Pai, por favor. Reconhecemos e temos a certeza, Pai, que nada somos, Senhor. Somos apenas pecadores e dependentes do Senhor. Mas de todo o nosso coração estamos aqui, Senhor, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Queremos fazer a Tua vontade. Queremos andar no caminho que alegra o Senhor, no caminho de luz. Senhor, te peço, tudo que venha sair dos meus lábios seja revelado e venha do Senhor. Nós entregamos a direção, a revelação, tudo nas Tuas mãos. Fala conosco através da palavra, Senhor. Mostra o Teu querer. Nós entregamos tudo em Tua mão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Nós vamos ler agora a respeito de um homem, de um rei. Um rei chamado Rei Uzias. Amém? A palavra fala que o pai dele, chamado Amazias, o rei Amazias, fez o que é mal. Fez o que é mal aos olhos do Senhor. E Deus entregou o pai dele nas mãos dos inimigos. E o pai dele foi morto. A palavra fala no livro de Crônicas, capítulo 26, que o rei Amazias começou a reinar no lugar do pai dele. Ele começou a reinar com 17 anos. 17 anos. Amém? A palavra fala que Amazias fez o que é reto perante o Senhor. Fez o que é reto perante o Senhor. E a palavra fala que Deus abençoou as obras da mão do rei Uzias. O rei Uzias, onde ele colocava a mão, Deus abençoava. O rei Uzias, quando fazia guerra contra os seus inimigos, Deus ia na frente e dava vitória para ele. Amém? Através do rei Uzias, como fala no capítulo 26, Deus deu inteligência e fez várias invenções de guerra. Amém? O rei Uzias tinha um exército numeroso. E a palavra fala que o coração do rei Uzias se exaltou. Sabe que quando o coração do homem se exalta diante do Senhor, é a ruína dele, é o fim dele. Por que é o fim dele? Porque quando o homem se torna orgulhoso, ele pensa que ele não precisa, não depende de ninguém. Eu vi muitas pessoas que um dia estavam na igreja, na presença de Deus, pessoas que conhecem o Evangelho, que um tempo atrás até pregava a palavra, ensinava a palavra para muitas pessoas. E essas pessoas se afastaram de Deus. E muitas dessas pessoas, elas se entregaram à vontade da carne. E muitas dessas pessoas estão escravizadas hoje por Satanás, através de vícios, através de uma vida errada, através de uma vida má. Amém? E muitas vezes, quando nós conversamos com muitas dessas pessoas, essas pessoas elas não dão ouvido à palavra. Quando nós falamos para elas, volta para a presença de Deus, se arrependa dos seus pecados, das suas obras más. Muitas dessas pessoas falam assim, olha, tudo que você está falando, eu já sei. Não precisa falar mais nada para mim. Tudo que você está falando, eu já sei já. Por que muitas dessas pessoas falam assim? Por causa do orgulho que está dentro do seu coração. E quem tem orgulho é uma semente colocada por Satanás. O orgulho é do diabo, não é de Deus. Amém? Porque o Senhor fala, pastor, que o orgulho é uma semente de Satanás, uma semente do mal.
Porque a palavra dá exemplos a respeito de um anjo chamado Lúcifer. A palavra fala que Lúcifer era um anjo, um querubim ungido de Deus que tomava conta dos anjos celestiais. E a palavra fala que ele andava no brilho das pedras preciosas. Amém? Mas a palavra fala que o coração dele se exaltou. Olha a palavra. O coração dele se exaltou. Ele pensou assim: olha, serei semelhante ao Altíssimo. Eu serei semelhante a Deus. E a palavra fala que houve pecado nele. E por isso, Deus o quê? Deus expulsou Lúcifer do céu. E junto com a terça parte dos anjos que se rebelaram contra Deus. O que aconteceu? A luz, o brilho de Deus que estava em Lúcifer, estava nos anjos. Foram removidos, foram arrancados. O que tomou conta deles foram trevas. Ele era o chamado Lúcifer. Significa Lúcifer, cheio de brilho, cheio de luz, iluminado. A luz foi tirada dele. Ele se transformou-se o quê? Em trevas. E os anjos que seguiam ele, junto com a terça parte dos anjos, o brilho da luz de Deus foi removido. Eles se tornaram o quê? Se tornaram demônios. Lúcifer se chamou Satanás. Mas a palavra fala desse exemplo de orgulho. Mas a Bíblia cita também um exemplo de humildade. O Senhor Jesus, a palavra fala assim que ele se humilhou a si mesmo. Não assumiu a forma de filho de Deus, mas se humilhou em forma de humano. E foi obediente como servo até a morte de cruz. O que o Senhor Jesus foi? Humilde. Temos dois exemplos. O exemplo de orgulho, o exemplo de humildade. Se nós somos de Deus, devemos seguir o exemplo de humildade e sermos humildes ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Diga glórias a Deus. A palavra fala desse rei chamado Uzias. E a palavra fala que o orgulho, o coração dele se exaltou, ele se esqueceu de quem abençoava ele, quem protegia ele, que era Deus. Jamais nós podemos nos esquecer de quem abençoa, quem protege, quem guarda a nossa vida, quem guarda a nossa família, quem guarda a nossa alma, que é Deus. Se Deus não guardar, em vão nós oramos e buscamos. Em vão nós oramos pela nossa família se Deus não guardar a nossa família. Nós dependemos e precisamos da graça e da bênção e da proteção de Deus do Altíssimo. Diga glórias a Deus. Dependemos e precisamos dele. Se Deus não guarda a nossa vida, nossa família, em vão que nós oramos e buscamos. Se Deus não abençoa, em vão que nós buscamos e oramos. Nós dependemos de Deus. E o Senhor Jesus é o exemplo disso. Ele dependia do Pai. Amém? O rei Uzias se esqueceu de quem abençoava e protegia ele. Quem dava sabedoria, inteligência, que era Deus. Ele se esqueceu. E a palavra fala que o coração dele se exaltou diante de Deus, diante dos servos dele. A palavra fala assim. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 26, no versículo 16, fala assim, ó. O título é Uzias é atacado de lepra. Na época do rei Uzias, a lepra não tinha cura. Amém? Fala assim, ó. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se. Olha a palavra. Exaltou-se. Exaltou, deixou o quê? O seu coração ficar orgulhoso. Ele ficou orgulhoso, exaltou-se. O seu coração para a sua própria ruína. E cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus. Porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Diga glória a Deus. A palavra fala assim, ó. O coração dele se exaltou para a sua ruína, para a sua destruição. Amém? Ele entrou no templo, entrou na igreja. E pegou incenso. O que é o incenso?
era algo que só os sacerdotes ungidos e consagrados por Deus poderiam oferecer. Eles acendiam o incensário para o quê? Para perfumar o templo, para consagrar o templo ao Senhor. Ele pegou na mão dele com incenso, mas ele não podia fazer isso. Deus falou assim, os únicos que podiam fazer isso eram os sacerdotes, eram os pastores, eram aquelas pessoas que foram consagradas para fazer isso. Ele não podia, ele era o rei, ele não podia fazer isso. Ele tinha que chegar para os sacerdotes e o quê? Pedir para que eles oferecessem o incenso ao Senhor. Mas ele não obedeceu os mandamentos de Deus. Ele se esqueceu. Ele pensava o quê? Que ele podia todas as coisas. Nós não podemos todas as coisas. O homem é limitado. Nós somos debaixo da graça e da mão de Deus. Se Deus tirar as mãos dele sobre a nossa vida, nós estamos acabados. Nós estamos mortos. Ninguém poderá proteger e guardar a nossa vida. Só Deus poderá. O coração dele se exaltou e se esqueceu que ele tinha que obedecer os mandamentos, leis e estatutos do Senhor, seu Deus. Ele pensava que podia tudo. Não. O homem tem limite. O homem tem que obedecer a palavra de Deus. Ou somos mais poderosos do que ele? Somos ou não? Somos feituras próprias? Nós criamos a nós mesmos? Não. O Criador é Deus. Deus criou o homem do barro do pó da terra. Gênesis fala isso. Deus criou o homem do barro do pó da terra. O Criador é Deus. Então, se Ele é Criador, o que nós devemos fazer? Devemos dar a Ele honra, glórias e respeito merecido. Ele merece respeito porque Ele é o Criador, Ele é o Altíssimo. Nós somos criaturas feitos pela mão dEle. Diga glórias a Deus. O rei Uzias se esqueceu disso. Ele pensava que ele poderia passar acima da palavra do Altíssimo, do Todo-Poderoso. A palavra fala assim no versículo 17. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, entrou atrás dele lá, com 80 sacerdotes do Senhor, homem de maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse ministério. Sai do santuário, porque transgredistes. Nem será isso honra da tua parte do Senhor Deus. Olha lá. Azarias é o sacerdote, era o pastor. O rei Uzias pegou incenso e entrou no Santo dos Santos, queimando o incenso, o aroma. Mas ele não podia entrar lá. Quem podia entrar lá é só o sacerdote, os pastores, consagrados para esse ministério. Deus falou assim, ó: a descendência de Arão que poderá me servir, eles serão sacerdote, a sua descendência será sacerdote perpetuamente, eternamente. Ele pegou o incenso e fez o quê? Entrou no Santo dos Santos com incenso. Entrou no Santo dos Santos. O rei Azarias, com mais 80 sacerdotes, falou assim: você, rei Uzias, não pode fazer isso. Por que você não pode? Porque o Senhor falou que só o sacerdote descendente de Arão pode fazer isso. Ele pensava que podia todas as coisas. Nós temos que obedecer a Deus. Temos que nos humilhar pedindo perdão a Deus todos os dias da nossa vida. Nós somos falhos, errantes e pecadores. Se nós não pecamos pelo que sai da nossa boca, pensamos que nós pecamos pelo que sai na boca. Pensamos pelo falar, pelo nosso agir, pelas nossas atitudes. Nós somos pecadores. Todos os dias temos que dobrar o joelho no chão e falar assim: Senhor, Pai, eu imploro ao Senhor, me dá um coração humilde, Pai. Não permita que eu me perda.
não permita que eu me afaste do caminho do Senhor. Porque se eu afastar do caminho do Senhor, eu serei destruído, escravizado pelo meu inimigo, por Satanás, pelo diabo. Eu serei escravo dele, eu serei instrumento na mão dele. Senhor, todos os dias temos que fazer essa oração. Senhor, perdoa os meus pecados. Lava-me no teu sangue, Jesus. Lava-me no teu sangue. Lava as minhas vestes. Me dá um coração, lava o meu coração, Pai. Lava a minha mente, a minha consciência. Para que o quê? Para que eu continue no caminho da luz. Para que eu faça o que agrada aos olhos do Senhor. Olha, isso alegra o coração de Deus. Quando nós oramos assim a Deus, Deus ele vê o que nós queremos fazer a vontade dele. Nós reconhecemos que dependemos dele para tudo nessa vida. Tudo. Dependendo dele para tudo, para abençoar a nossa vida, a nossa família. Dependendo que ele vai abençoar os nossos caminhos, a nossa casa. Nós dependemos dele. Diga a glória a Deus. Dependemos dele. E o rei Uzias, ele se esqueceu porque ele viu o exemplo do pai dele. Ele viu o exemplo do pai dele, o rei Amazias. O exemplo bom. Qual é o exemplo bom? De obedecer ao Senhor. E Deus abençoava. Ele vencia os inimigos. Mas ele viu o exemplo ruim. Qual é o exemplo ruim? Quando ele desobedeceu a palavra do Senhor. Ele se esqueceu disso. O rei Uzias se esqueceu disso, foi para a sua própria ruína. Ele entrou dentro do Santo dos Santos, do templo do Senhor, e ofereceu incenso no lugar dos sacerdotes, dos pastores. Mas isso foi para a destruição dele. Porque Deus ele puniu ele, porque ele pensava que ele podia fazer tudo, porque ele é o rei. Sabe que o homem é limitado. A palavra fala que todas as autoridades foram instituídas por Deus. Amém? As autoridades são de Deus. A medicina é de Deus. A política é de Deus. As autoridades são de Deus. Amém? Eu falo isso baseado na Bíblia. Não o que nós achamos. Amém? Eu falo isso baseado na Sagrada Escritura. As autoridades foram instituídas por Deus. Foram criadas por Deus. As autoridades. Amém? Agora, se a autoridade ou não obedece à palavra de Deus ou não, aí é outra coisa. Mas as autoridades foram criadas por Deus. Diga glória a Deus. Amém? Deus falou, Uzias, você não pode fazer isso. Os sacerdotes falaram, segundo a palavra, você não pode fazer isso. Porque Deus falou que só nós podemos fazer, os descendentes de Arão. E Uzias o quê? Uzias não deu ouvido à palavra do sacerdote dos homens de Deus. Quando nós falamos da palavra de Deus, você tem que crer na pregação, porque a palavra não é nossa, não é do homem. Todos nós somos sujeitos à palavra dele. Todos nós. Eu e você, todos nós. Todos que conhecem a palavra dele têm que obedecê-las, praticá-las, para que Deus abençoe a nossa vida e nossos caminhos. Amém? O que aconteceu? Versículo 19. Fala assim a palavra, ó. Então, está escrito aí? Então Uzias se indignou, ele ficou bravo ainda. O sacerdote, os pastores falaram assim, ó, Uzias, você não pode fazer, você é rei. Nós é que somos sacerdote. Só nós podemos fazer isso, porque Deus ele deu esse mandamento ao nosso pai, Moisés, o nosso pai da fé, Abraão. Diga glória a Deus. Deus ele falou assim, ó, olha, só os sacerdotes, descendentes de Arão, poderão me servir no santuário, no templo, e apresentar o incenso diante de mim. Uzias ficou indignado. Ele pensava que ele podia todas as coisas, mas ele viu e pagou um preço muito caro por isso. Fala assim a palavra, versículo 19. Então Uzias se indignou, ele ficou bravo, porque ele era o rei, ele pensava que ele podia mandar no sacerdote, nos homens de Deus. Então Uzias se indignou, tinha o incensário na mão para queimar o incenso. Indignando-se eles, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azaí e todos os sacerdotes voltaram-se para ele,
eis que estava leproso na testa. E apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Olha lá o que aconteceu com ele. O rei Uzias, com incensário na mão, queimando incenso oferecido ao Senhor, entrou no Santo dos Santos. E os sacerdotes foram atrás, a sacerdote Azarias, mais 80 sacerdotes, falaram: você não pode fazer isso, o rei Uzias. Ele falou assim: eu posso porque eu sou rei. Amém? Ele pensava que ele podia porque era o rei. Ele tinha limite. Porque era o mandamento de Deus, o sacerdote oferecer um incenso diante do Santo dos Santos. A palavra fala que quando ele se indignou contra os sacerdotes, contra os homens de Deus, a palavra fala o quê? Que a testa se apegou na testa. Na testa dele havia lepra, ficou tudo branco. A lepra. Antigamente os leprosos não podiam ficar junto com as outras pessoas. Eles tinham que morar fora da cidade, em lugar separado. Havia uma cidade só de leprosos. Só havia leprosos naquela cidade. Amém? E diante do Santo dos Santos não podia ter coisa contaminada, coisa imunda. Ele estava contaminado com a lepra. A palavra fala que ele mesmo se deu pressa em sair, porque ele viu que ele sabe o quê? Deus feriu ele com a lepra. Leproso. Ele saiu o quê? Apressado do templo do Senhor, diante do Senhor dos sacerdotes. Olha o que a Bíblia fala. Versículo 21. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. E morou, por ser leproso, numa casa separada. Porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros quanto os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. Descansou Uzias com seus pais, e o sepultaram no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram: ele é leproso. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Diga, glória a Deus. Olha que a palavra de Deus fala a respeito desse homem, o rei Uzias. A palavra fala que o coração dele, o quê? Se exaltou para a sua ruína. Nós temos que ter um coração humilde diante de Deus. Humildade. Deus ama a humildade. Todos os dias temos que pedir para que Deus tenha misericórdia e venha nos ajudar. Amém? Nos ajudar, independente do problema que você está enfrentando. Se você fala assim: olha, o meu problema é grande, então você tem que se humilhar mais ainda a Deus. Tem que pedir um coração mais humilde ainda a Deus. Se voltar mais a Deus. Diga glórias a Deus. Olha o exemplo desse homem. Ele era um rei. Ele era um rei, o rei Uzias. Você imaginou isso, não? Ele era um rei. Ele tinha servos. Ele era uma pessoa de autoridade. Mas o coração dele se exaltou. Ele foi punido por Deus. Ele morreu leproso. Ele morou. Depois que ficou leproso, longe da família dele, longe das pessoas. Ele morou num lugar separado porque ele é leproso. A palavra fala que ele morreu leproso. Ele morreu leproso. Por que ele morreu leproso? Porque o coração dele se exaltou. Porque ele ficou uma pessoa orgulhosa. Jamais devemos ser orgulhosos. A cada dia que passa, eu penso que a cada dia Deus me ensina coisas novas. Eu não sei nada. Eu não sei nada. O Senhor Jesus falou, quando os discípulos estavam discutindo entre eles, quem era o maior entre eles. O Senhor Jesus falou assim, ó: aquele que quer ser o maior dentre vocês, seja o que serve, seja servo. O que significa? Que é a maior serva de todos. Por quê? Porque quanto mais servo, mais próximos estaremos de Deus, mais humildes estaremos de Deus. Diga glórias a Deus. O problema de muitas pessoas que caem, que se afastam, pensam que a pessoa pode guiar a sua vida. Nossa vida tem que ser guiada pela mão de Deus. A nossa vida, a nossa família tem que ser guiada, baseada no quê? Baseado e dirigido
pela palavra do Senhor. É o manual da vida. Qual que é o manual da vida? O manual da vida é a palavra. Se nós seguimos, obedecemos a palavra, Deus ele vai abençoar a nossa vida, vai guardar os nossos caminhos. A nossa vida, a nossa família será abençoada diante do Senhor. E jamais o orgulho entrará no nosso coração. Orgulho. Diga glórias a Deus. Jamais deixe o orgulho entrar no seu coração. Jamais pense. Jamais se acomode da fé. Pensa que está tudo bem. Não, não está tudo bem. É uma luta, é uma batalha espiritual. Uma batalha espiritual. A palavra fala que o nosso adversário anda como um leão ao nosso derredor, do nosso lado. O diabo é nosso inimigo. Está procurando o quê? Uma brecha. Para destruir, tocar na nossa vida, nossa família. O que nós temos que ficar? Ficar vigilantes. Ficar percebidos. Com o coração voltado para o nosso Deus. E jamais dar ocasião para que o mal toque na nossa vida, na nossa família, através de um coração puro, de uma consciência limpa diante do Senhor. Obedecendo as suas leis, mandamentos e estatutos, através do quê? De humildade, de simplicidade. O Evangelho é simples. O Evangelho é simples. Obedeça o que está escrito na palavra, através do Evangelho simples, que Deus irá abençoar a sua vida grandemente. Você verá o poder de Deus se manifestar na sua vida, para a honra e glória do nome de Jesus. Tudo que você quer, você irá ver. Ver na sua vida, seja a prosperidade, será a cura, seja a bênção na sua família, seja um coração cheio de paz, de alegria do Espírito Santo de Deus. Deus irá salvar, mudar e transformar. Através de um coração humilde, através da obediência à palavra dele. Diga glórias ao nome do Senhor. Amém? Você entendeu a palavra? Pode fechar a Bíblia, a palavra de Deus. Amém? Eu já vou fazer oração por você, não vou me demorar. Se você quiser pegar o copo com água agora, eu vou orar por você. Eu vou pedir para que Deus enche o seu coração e te dê, todos nós, nos dê um coração humilde. Coração como o coração de Jesus. Do Senhor Jesus. Um coração humilde. Se você já quiser colocar algo que representa a sua família, representa você, perto de você aí, peça de roupa, fotografia, documento, pega aí a carteira de trabalho, você que necessita de uma bênção, a causa na justiça, você que tem uma causa na justiça, um currículo, usa a sua fé. Eu tenho certeza que o poder da fé move a mão de Deus. É a fé que move a mão de Deus, porque está escrito, tudo é possível ao que crê, e eu creio que Deus ele vai abençoar. Eu vou orar por você. Feche os seus olhos agora, em nome do Senhor Jesus, que é o Espírito Santo. Eu venho orar em favor dessa pessoa agora, Pai. Baseado na Tua palavra. Baseado nesse exemplo que acabamos de ler na Tua palavra, que o Senhor falou conosco nesta noite, Pai. Damos graças a Ti, ó Santo de Israel. Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Israel. Altíssimo. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Te pedimos que o Senhor vai nos dar um coração humilde, coração como o Teu Mestre. Coloca dentro do nosso coração um coração humilde, porque os humildes verão ao Senhor. Queremos ver a Tua face, Pai. Nos dá um coração humilde, arranca de nós toda a soberba, todo orgulho, porque nós dependemos e precisamos de Ti, Senhor Jesus. Abençoa essa pessoa. Que essa semente foi lançada em nossos corações, a palavra, a semente, ela venha crescer e venha dar muito fruto, venha produzir a 100 por 1. Como fala a palavra do semeador. Pai, abençoa o Teu povo. Que essa pessoa seja grandemente abençoada. Que a partir de hoje essa pessoa veja o poder do Senhor, Pai, se manifestar em sua vida e seus caminhos. Nos dá um coração humilde e nos encha do Teu Espírito Santo, da unção e do poder que vem de Ti, Pai. Unge e consagra o Teu povo. Consagra cada objeto que se encontra após nessa pessoa, peça de roupa, fotografia, documento, carteira de trabalho, currículo, Senhor. Coloca uma unção abençoada, uma unção poderosa. Consagra essa água, Senhor. Quem beber dessa água seja abençoada e beba de um santo remédio. Eu determino todos abençoados, Senhor. Que os anjos do Senhor estejam na casa dessa pessoa, Pai. Guardando, livrando e protegendo essa pessoa do mal. Que na casa dessa pessoa haja paz. Que na casa dessa pessoa haja saúde, Senhor. Que na casa dessa pessoa habite o amor do Senhor, ó Senhor Jesus, ó Espírito Santo.
Que o amor, a união do Senhor habite nesta casa. Guarda, livra a família dessa pessoa todos de doença, de todos os males, do homem sanguinário, do assalto, de todo espírito maligno. Eu determino a vida, eu determino todas as pessoas, todos os objetos, a água, tudo consagrado. Eu determino que essa semana seja uma semana de vitórias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Beba d'água com fé agora. Glórias a Deus. Amém. Bendito e exaltado seja o nome do nosso Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo habita no seu coração. Que os anjos, a presença de Deus estão na sua casa. Onde você for, Deus vai com você, os anjos vão também.